10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em geral, quando termino um livro, encontro-me numa confusão de sentimentos. Um misto de alegria, alívio e vaga tristeza. Relendo a obra mais tarde, quase sempre penso, não era bem isto que eu queria dizer. Érico Veríssimo. Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta dia 17 de dezembro de 1905. Ele escreveu diversos textos e livros famosos. Érico marcou a história brasileira. Com sua visão sagaz de mundo e sua imaginação... O que eu ouvi falar mesmo? Que ele iria desbravando a língua portuguesa com seu sutil toque de livro de autoajuda. É isso aí. Até o momento de sua morte. Diretor, quem já vai falar mesmo? Oh, pega o script! Ah, então era isso. Ô diretor, não dá pra me falar tudo isso. Lê o script, se vira! Oh, tá gravando, porra! Desculpa. Então, como eu dizia antes, ocorria a guerra russo-japonesa. Fracassava a tentativa de revolução camponesa contra a autocracia de Nicolau II. A revolução constitucional iraniana estava rolando, né? Foi revertida a suspensão do parlamento otomano. Houve a introdução da Segunda República Espanhola. Como é que pode? O cara viveu na melhor época do mundo. Teve de iniciar a ascensão de Hugo Chávez e aqui no Brasil se inicia o movimento revolucionário nacionalista. Nossa, bagulho tenso, hein, diretor? Então, eu também não posso me esquecer de um dos eventos mais importantes que teve, o modernismo. Modernismo não é o que tu tá vivendo agora. Não é Restart, não é Justin Bieber, não é Cine, não é Roy, não é Sérgio, não é CPM 22. Vai na internet, que eu não vou me aprofundar nisso agora. Tá na internet, lá tem teu computadorzinho, tu usa pra estar vendo no YouTube. Vai nela e pesquisa lá, joga Google, vai no Google e joga lá o que é o modernismo, tá? Não seja ignorante, estude. Justin Bieber, não, tu não me cara, não me dei. Boa noite! Hoje estamos aqui reunidos no programa Isso Não Existe, para entrevistar um dos grandes autores, primeiro e único, Érico Veríssimo. Boa noite, senhor Érico. Bom, senhor Veríssimo parece estar nervoso. Mas então, senhor, a que movimento literário o senhor pertenceu? Doutor Doutorado? Doutor Doutorado? Oi. Oi, boa noite. Eu me chamo Doutor Doutorado. Eu vim aqui para responder a pergunta que o nosso queridíssimo senhor Veríssimo não respondeu. Eu pedi para me ler, desculpa, mas eu vou ler porque eu tentei usar minha base de conhecimento, sabe? Modernismo, moderno, Justin Bieber. Então, o movimento modernista baseou-se nas ideias de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, organização social e da vida cotidiana tornaram-se ultrapassadas, e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. Essa constatação apoiou a ideia de resumir cada aspecto da existência, do comércio e a filosofia, com o objetivo de achar o que seriam as marcas antigas e substituí-las por novas formas. E possivelmente elas podiam ser melhores. É claro,
E eles queriam chegar num progresso, entre outras coisas. E, tipo assim, tu quer mais informação, filho? Pra mim, modernismo, se tu jogar lá no Google Imagens, vai aparecer Justin Bieber, Teletubbies e menininha. Entra na Wikipédia, porque ela tem. Muito bem explicado, doutorado. Mas então, por hoje é só, ficamos por aqui. Boa noite, senhor Veríssimo, boa noite, doutorado, e a todos vocês que aqui estavam nos assistindo. Tenham uma boa noite. Boa noite, eu sou o professor Calmaria. Sou perito na arte de deixar alguém calmo, contar uma história ou entreter alguém. Eu posso te dizer que eu sei fazer de tudo, porém, eu não faço de nada. Ô diretor, é muita coisa pra contar da história do cara. Se vira, faz qualquer coisa. Então, pessoal, eu vim aqui para contar a história de Érico Veríssimo, sabe? Seus probleminhas, suas soluções e toda a sua vida magnífica que ele teve. Cara, foi bom, viu? Então, Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta no dia 17 de dezembro de 1905. Filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e a Viviane Lopes Veríssimo, com menos de 4 anos, vítima de meningite, agravada por uma broncopneumonia, quase veio a falecer. Ele consegue se salvar, porém continua com algumas sequelas. Inicia seus estudos em 1912, frequentando simultaneamente o Colégio Elementar Venâncio Aires, daquela cidade. E a aula mista particular era uma aula que ensinava várias matérias que não tinham nada a ver com escola, essas coisas, sabe? Então, nas horas vagas, ele passa o tempo na farmácia, na falecida, antiga, farmácia brasileira, do seu pai. E aos 13 anos ele começa a se interessar por alguns livros brasileiros, lógico. Ele vai estudar no regime de internato do Colégio Cruzeiro do Sul, de orientação protestante, localizado no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Tem bom desempenho nas aulas de literatura, inglês e estudo da Bíblia. Nossa, que matéria, né? Diretor, é muita coisa. Lê rápido, 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 rápido. Seus pais separaram-se em dezembro de 1922. Ele trabalha no Banco Nacional do Comércio a fim de ajudar a despesa de casa. No ano seguinte, a família da mãe muda-se para Porto Alegre, a fim que seu irmão ele faça ginásio no Colégio Cruzeiro do Sul. Infelizmente, a mudança não dá certo. O autor, que havia conseguido um lugar na matriz do Banco do Comércio, tem problemas de saúde e perde o emprego. Após tratar-se, emprega-se numa seguradora, mas, por problemas de relacionamento com seus superiores, passa por maus momentos. Morando num pequeno quarto de uma casa de cômodos diante de tanto sucesso, a família resolve voltar a Cruz Alta. Érico volta a trabalhar no Banco de Comércio, como chefe de carteira de descontos em 1925. Toma gosto pela música lírica, que passa a ouvir na casa do seu tio Catarino e Maria Augusta. Seus primos Adriano e Rafael, filho do casal, seriam os primeiros a ler seus escritos. Logo, percebe que a vida bancária não satisfaz. Mesmo sem muita certeza de sucesso, aceita a proposta do Lotário Miller, amigo do seu pai, e torna-se sócio da farmácia central naquela cidade em 1926. Em 1927, ele começa a dar aulas particulares de literatura e inglês. Com a falência da farmácia de seu pai em 1930, o autor muda-se para Porto Alegre, disposto a viver os seus escritos. Ele passa a conviver com escritores já renomados, como Mário Quintana, Augusto Maia, Guilherme César e outros. No final do ano é contratado para ocupar o cargo de secretário de redação da revista O Globo. Cargo que ocupou no início do ano seguinte, em 1931. Casa-se em Cruz Alta com Mafalda Heisenhoff, na sua primeira tradução de O Cineiro, de Edgar Wallace, pela seleção da editora da Livraria Globo. No mesmo ano, traduz esse escritor O Círculo Vermelho e A Porta de Sete Chaves. Colabora na página dominical dos jornais, Diário de Notícias e Correio do Povo. Em 1932, é promovido a diretor da revista O Globo, ocasião em que é convidado por Henrique Bertazol, gerente do departamento de editora da Livraria O Globo, para atuar naquela sessão, indicando livros pela tradução e publicação de sua obra de estreia. Publica seu primeiro livro infantil, As Aventuras do Papel Vermelho. Lança também Um Lugar ao Sol. Cria um programa de auditório para crianças, Clube de Três Porquinhos, na Rádio Farroupilha, a pedido de Arnaldo Valverde. Dessa ideia surge a coleção Nanquinote, com os livros Três Porquinhos Pobres, Rosário Maria do Café Encantado e Meu ABC. Lança a revista A Novela, que oferecia textos crônicos ao lado de outros de puro entretenimento. Nasce seu filho Luiz Fernando. Ela é presidente da Associação Rio Grande de Empresa, o DIB. Departamento de Empresa Propaganda no Estado Novo. Alguém já ouviu falar disso?
A censura no estado que ele estava começava a pegar ele, quase dizendo que os livros dele podiam influenciar as crianças e as pessoas. Mas o Globo cria a editora Meridiana, uma subsidiária secreta, para lançar obras que pudessem desagradar o governo. Ou seja, ele estava atacando o governo de um modo oculto. Essa editora publica As Mãos de Meu Filho. É uma reunião de contas dos textos. Em 1942, no ano seguinte, publica O Resto do Silêncio, livro que merece crítica pesada ao clero local. Temendo que a ditadura de Vargas viesse a causar danos à sua família, aceita o convite para lecionar literatura brasileira na Universidade da Califórnia, feito pelo Departamento do Estado americano. Muda-se para Berkeley com toda a família. O British College de Oakland, Califórnia, onde dá aula de literatura e história do Brasil, confere-lhe o título de doutor honoris causa, em 1944. É publicado com pena de Brasil Liteira and Outline, baseado em palestras e cursos. Em 1956, lança Gente de Bichos, coleção de livros para crianças. Sua filha casa-se com David Jake e vai morar nos Estados Unidos. Dessa união nasceu seu neto, Michael, Paul e Ed. Em 1957, publica México, onde conta suas impressões de viagem que fizeram aquele país. Em 1961, peço perdão a vocês, em 1961, sofre o primeiro infarto de miocárdio. Após 2 meses de repouso absoluto, volta aos Estados Unidos, com sua mulher, seus primeiros tomos de O Arquipélago. O terceiro tomo de O Arquipélago é publicado em 1962, concluindo o projeto de O Tempo e o Vento. O volume é considerado uma obra-prima. Visita a França, a Itália e a Grécia. Propaganda? O biógrafo morre em 1963. Em 1965, ele ganha o prêmio de Jabuti, na categoria romance, com o livro O Senhor Embaixador. A convite do governo de Israel, visita aquele país em 1966. Vai aos Estados Unidos, mais uma vez, visitar seus familiares. Escreve O Prisioneiro, que seria lançado em 1967. A editora José Aguiar, do Rio de Janeiro. Publica em 5 volumes o conjunto de sua ficção completa. Desse conjunto faz parte de uma pequena autografia do senhor, sob o título O Escrito Diante do Espelho. O Tempo e o Vento, sob direção de Dionísio Azevedo, com adaptação de Teixeira Filho, estreia na TV Excelsior, em 1967, no elenco de Carla Zara, Jorge Gomide e Walter Avansky. Pergunte para seus vôs e vós que eles devem conhecer. No ano seguinte, na casa de Érico Nascerá, em Cruz Alta, é transformado em museu. Em 1961, é editado o livro Incidentes em Antares. Em 1962, comemora os 40 anos de lançamento do seu primeiro livro, relançando Fantoche, onde o autor acrescentou notas e desenhos de sua autoria. Ele amplia sua autobiografia, publicada em 1966, fazendo surgir suas memórias, sobre o título Solo e Carnieta, cujo volume publicado é em 1977. O escritor falece subitamente no dia 28 de novembro de 1975. Luto. Ao falecer, deixa inacabada o que talvez seria sua última obra, A Hora do Sétimo Anjo. Após sua morte, Carlos Drummond de Andrade fez uma linda homenagem a ele. Falta de Érico Veríssimo. Falta alguma coisa no Brasil. Depois da noite de sexta-feira, falta aquele homem no escritório a tirar da máquina elétrica o destino do ser, a explicação antiga da terra. Falta a tristeza de um menino bom, caminhando entre adultos, na esperança da justiça, que tarda, como tarda, a clarear o mundo. Falta um boné, aquele jeito manso, aquela ternura contida, óleo a derramar-se lentamente. Falta o casal passeando no trigal. Carlos Drummond de Andrade. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.
Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker